Olá, o Dicas do Ateliê de hoje é sobre vernizes e acabamentos. As pessoas têm bastante dúvida com esse tema, eu noto porque eu recebo muitos comentários e perguntas. Eu termino um trabalho e as pessoas costumam colocar assim no final, né, nos comentários: "Ai, precisa invernizar o trabalho?" Normalmente eu não invernizo e naturalmente quando é preciso usar o verniz eu indico. Se eu não falei nada é porque não precisa invernizar. E a grande maioria dos meus trabalhos eu realmente não uso verniz. Eu gosto de fazer o acabamento, eu prefiro fazer o acabamento em peças de madeira, por exemplo, ou peças pintadas com acrílicos. Quando necessário, eu prefiro fazer com cera. Mas vamos falar um pouquinho sobre vernizes primeiro para tentar esclarecer isso. O verniz ele pode ter duas funções, né? Ou ele vai dar um acabamento diferente, por exemplo, você tem uma peça que é totalmente opaca, sem brilho, e você quer dar um verniz com brilho, um acabamento brilhante com verniz no final. Então, nesse caso, você escolhe um verniz que tenha brilho, você vai dar esse acabamento. Ou o inverso, você tem uma peça com brilho e você quer deixar ela fosca, então você vai dar um acabamento fosco, você usa um verniz fosco. Ou você quer dar um acabamento envelhecido, alguns vernizes dão esse efeito envelhecido. Mas, no caso da proteção, né, o verniz como proteção, nem sempre é o mais indicado. Tá? Então, eu digo, como acabamento para as peças, às vezes o verniz não é indicado, porque ele acaba alterando as características daquela pintura. Mas eu vou falar um pouco dos vernizes assim, mais comuns que a gente tem. O verniz em spray, ele é muito interessante porque ele é indicado naqueles casos em que você não quer causar nenhum atrito com a peça. Você quer aplicar um verniz, mas você não quer tocar na peça, porque isso pode acabar estragando. Um exemplo é o verniz pastel seco. O pastel seco, que é um produto indicado para papel, ele não tem fixação, então a gente precisa usar um verniz para fixar. Mas, nesse caso, você não vai usar um verniz a pincel, porque senão você vai perder o seu trabalho. Então, o verniz em spray é o mais indicado. E mais indicado ainda é o verniz de acabamento fosco, porque o papel, em geral, né, papel é fosco e o verniz fosco não vai alterar em nada o acabamento do pastel. O bacana dos vernizes em spray, tanto o brilhante quanto o fosco, é que eles têm essa proteção filtro UV e fungicida. Então eles são indicados para papel também por isso, porque eles vão proteger o papel, evitar que a ação de fungos, né, e até da exposição à luz acabe estragando o trabalho. Então o verniz spray tem essa qualidade. Vernizes aplicados a pincel, eles têm solventes. Então, por exemplo, o verniz acrílico pode ser fosco ou pode ser brilhante, ele é solúvel em água. Ele é mais indicado para as tintas e para as peças, né, que foram pintadas, que receberam tintas à base de água também. Não se recomenda usar o verniz acrílico em cima de uma pintura feita com tinta óleo ou esmalte, por exemplo, porque o acrílico em cima dessa superfície, esmalte, óleo, ele vai sofrer uma retenção, ele vai ser repelido e não vai dar um acabamento bacana. Então, vernizes acrílicos são indicados para suportes, né, materiais que você trabalhou com tintas acrílicas. Um outro tipo de verniz interessante, a laca chinesa. A laca chinesa é um verniz à base de solvente que tem brilho intenso. Tá? Então, se você vai aplicar numa peça que você pintou, nesse caso, tanto faz se foi com óleo, se foi com acrílico, você pode aplicar, tá? Com pincel. Uma dica importante, a peça tem que estar muito bem selada e muito bem seca. Você nunca pode usar um verniz em cima de um trabalho ainda úmido. E você deve procurar saber se a tinta usada na base não é incompatível com o solvente do verniz. Por exemplo, se você pintar uma peça com esmalte, você não pode usar um verniz que tenha o mesmo solvente, à base de thinner, porque senão o verniz com o solvente vai retirar a tinta que você aplicou. Tá? Isso é básico, mas muitas pessoas não dão conta desse detalhe. Goma laca, eu gosto de falar, é um verniz também. É um verniz à base de álcool, nesse caso é a indiana, que é a goma laca original, ela tem essa coloração escura.
é um tipo de verniz suave, de secagem rápida e que dá um acabamento meio amarelado, né? Meio envelhecido também. Além da goma laca, para acabamento envelhecido a gente tem o betume, que também é um tipo de verniz. Tá? Alguns produtos precisam de verniz, por exemplo, essa cera em pasta Gold Fix é uma cera, né, que a gente aplica com a ponta dos dedos ou com o pincel em peças para dar um acabamento metálico. Essa cera, ela não seca, ela não fixa totalmente na peça. Se você não aplicar o verniz, ela vai continuar sendo uma cera que vai eventualmente sair com o tempo ou manchar algumas partes que você não queira. Então, quando você usar essa cera em peças de metal, recomenda-se sim que você use o verniz sobre a cera. E aí não serve qualquer tipo de verniz, você tem que usar o verniz próprio para ela. E eu trouxe esse produto só para exemplificar. Alguns vernizes precisam ser usados com os produtos, mas não necessariamente você deve usar verniz em tudo. Um outro exemplo, quando a gente pinta a tela, eu pinto muitas telas com tinta acrílica, que é a tinta de bisnaga para tela, mas à base de água. Tinta acrílica não precisa de verniz. Ela já tem esse acabamento semibrilho e se você jogar água aqui em cima, não vai dissolver a tinta. Tinta acrílica, depois que secou, ela não dissolve mais, então não precisa usar o verniz. Pode usar um verniz spray? Pode. Eu não uso. Eu gosto do acabamento da própria tinta. Se você usar o verniz spray, não vai estragar o seu trabalho, mas eu acho meio desnecessário. E no caso das peças de madeira, pintadas com tintas acrílicas, porque a maioria dos trabalhos que eu faço, eu uso esse tipo de material, né? Por exemplo, essa bandejinha, esse relicário. Eu não gosto de usar verniz nesse tipo de trabalho. A pintura decorativa, em geral, o acabamento é feito com cera em pasta incolor. Tá? E a cera em pasta, ela é muito legal porque ela não altera o aspecto da peça, ao mesmo tempo que ela protege. Então essa superfície aqui vai ficar muito mais fácil para ser limpada. Se cair água, a madeira não vai umedecer imediatamente. Você pode até passar um pano molhado. Esse paninho aqui está molhado, não sei se dá para ver com o brilho. Você passando a cera na peça, ela fica protegida. Então mesmo que você molhe, né, depois ela vai secar normalmente, ó, e não vai estragar. Então a cera em pasta, ela substitui completamente o acabamento final que você teria com o verniz. E o acabamento, o aspecto fica muito melhor. Eu vou passar aqui um pouquinho da cera para vocês verem, mas antes eu vou dar uma dica, que eu já mostrei em outros vídeos, mas eu acho bem interessante, que é a dica de como aplicar o verniz spray na peça. Sempre recomendo que você use uma caixa de papelão para você colocar a peça dentro ao usar o verniz spray, seja um trabalho em papel ou uma peça de madeira, um vaso de cerâmica, uma tela. Isso porque se você coloca a peça aqui, tá? E o verniz aqui, você passa o verniz aqui dentro da caixa, o verniz vai ficar concentrado na caixa, não vai espalhar no ambiente, você vai economizar produto e não vai fazer aquela coisa sujeira, não vai espalhar, sujar a mesa ou as paredes da sua casa. E vou dar uma outra dica. Na pintura decorativa, tá, como esse trabalho aqui que eu fiz com tinta acrílica fosca, antes de passar a cera, para selar mesmo a peça, você pode aplicar uma demão de verniz spray fosco. Tá? Esse verniz fixador, ó, eu vou aplicar. Ele dá uma boa selada na peça. O que significa isso? Ele fecha todos os porozinhos da peça, no caso é uma madeira, então ela fica melhor, mais uniforme para receber a cera depois. Ó, vocês viram como eu apliquei, a quantidade é essa, não precisa mais do que isso. Sempre fazendo movimento com as mãos, tá? O verniz não fica parado num lugar só, você tem que fazer esse movimento de vai e vem para espalhar ele por inteiro, tá? E aquele vapor todo que ficou aqui é o verniz que vai assentar na peça, a secagem é super rápida, tá? Deixa eu colocar aqui do lado só para finalizar. E esse lado aqui, ó, que eu já tinha passado o verniz, ele já secou e tá pronto para receber a cera. Põe a cera aqui e passa na peça inteira, tá? Aqui eu já passei o verniz spray, tá? Então eu posso passar em toda a peça.
A cera, ela fica um pouco brilhante no início, mas depois que ela seca, leva uns 10 minutos, você vai pegar uma flanela limpa e vai lustrar, vai fazer isso aqui, ó. Quando você passar a flanela e lustrar, aquele brilho mais intenso vai sumir, vai ficar um acetinado, tá? E além do acabamento de proteção, né, porque a cera protege mesmo, se molhar aqui agora não vai acontecer nada. A cera também dá um toque muito gostoso, assim, de deixar a peça suave, ela fica mais gostosa para mexer. Então, se você vai fazer um pequeno móvel, um armário, uma cadeira, uma mesa, vai ficar super bacana, com acabamento final, melhor do que verniz, porque não marca, não fica com aquelas pegadas, né, de dedo, e é de um jeito que eu acho até muito mais prático, tá? Então, resumindo, não preciso usar verniz sempre. Quando eu não indico verniz é porque realmente não é necessário. E o acabamento feito com cera, as peças de madeira pintadas com tinta decorativa, no meu entender, ficam muito melhores, tá? Então, continuem acompanhando aqui as dicas, porque eu vou falar mais de verniz ainda. Tem bastante coisa pra gente falar. Esse é um assunto que não esgota num vídeo só. Então, continuem de olho que logo vem mais dica para vocês.